Senhores vereadores, público presente, quem nos acompanha pelo YouTube e Facebook, sejam todos bem-vindos. Nesse momento, damos as boas-vindas ao vereador Mauri Ferreira dos Santos, que tomou posse no gabinete na data de hoje. Assim, eu convido para tomar seu assento nesta mesa. Seja bem-vindo, vereador. Verificando o quórum legal, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 12ª sessão ordinária do segundo período de 2020 da 4ª sessão legislativa, 14ª legislatura. Convido a todos para a execução do hino nacional do Brasil. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Edmarcos Bonis Dallagnol, que nos termos do artigo 116 do Regimento Interno, verifique o número de vereadores presentes e anote as ausências. Todos os vereadores se encontram presentes, senhor presidente. Senhores vereadores, atendendo ao artigo 148, parágrafo 6º do Regimento Interno, está em apreciação a ata da 11ª sessão ordinária do segundo período, realizada no dia 26 de novembro de 2020. Não havendo nenhuma manifestação, a mesma está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
Aprovada em única votação por unanimidade. Nesse momento, com a palavra, o vice-presidente da mesa diretora, vereador João Paulo Batista dos Santos, para que proceda a leitura das matérias constantes no expediente. Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos. Pauta da 12ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2020, quarta sessão legislativa, 14ª legislatura. Data 9 de novembro, horário 19h30. Expediente. Proposições do Executivo. A. Projeto de Lei 048/2020 aprova o loteamento Realize 1 e dá outras providências. B. Projeto de Lei 049/2020 aprova o loteamento Realize 2 e dá outras providências. C. Projeto de Lei 050/2020 aprova o loteamento Realize 3 e dá outras providências. D. Projeto de Lei 051/2020 em regime de urgência cria elemento de despesa no anexo 2, natureza da despesa por órgão e unidade, abre crédito adicional especial e altera o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentária e lei orçamentária anual. E. Projeto de Lei 052/2020 autoriza o município de Dois Vizinhos a receber em doação parte de chácara e dá outras providências. F. Projeto de Lei 053/2020 aprova o loteamento residencial Primavera 3 e dá outras providências. Ainda, senhor presidente, senhores vereadores, decreto administrativo 020/2020. Douglas Colasso, presidente da Câmara de Vereadores de Dois Vizinhos do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e considerando o estabelecido no artigo 232, inciso 2, do regimento interno desta Casa de Leis, decreta: primeiro, tornar público que esta Casa de Leis recebeu o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná relativo às contas do Poder Executivo do município de Dois Vizinhos do exercício financeiro de 2016, representado pelo processo número 612.091/18, acórdão prévio 364/20. Segundo, deixar à disposição dos munícipes todo o processo de prestação de contas do município de Dois Vizinhos do exercício de 2016 por 60 dias para exames e questionamentos. Sala da Presidência, aos 29 dias do mês de outubro do ano de 2020. Douglas Colasso, presidente. Ainda, senhor presidente, senhores vereadores, ofício circular número 028/2020. Dois Vizinhos, 5 de novembro de 2020. Prezados senhores, com os cumprimentos do Poder Legislativo de Dois Vizinhos, informamos que deverá ser entregue a declaração de bens do exercício de 2020 até o dia 14 de dezembro de 2020 no Departamento de Contabilidade / Recursos Humanos. Estão obrigados todos os servidores efetivos, comissionados e de cargo eletivo, entre parênteses, vereadores. Ressalta-se que a ausência na entrega acarretará para servidores a possibilidade de abertura de processo administrativo e, em relação aos comissionados e vereadores, eventual enquadramento por improbidade administrativa, com fulcro na Lei Federal 8.429/92, Lei da Improbidade Administrativa, a qual dispõe em seu artigo 13º. Artigo 13º. A posse e o exercício de agente público ficam condicionados à apresentação de declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado, a fim de ser arquivada no serviço de pessoal competente. Inciso 1º, a declaração compreenderá imóveis, móveis, semoventes, dinheiro, títulos, ações e qualquer outra espécie de bens e valores patrimoniais localizado no país ou no exterior, e, quando for o caso, abrangerá os bens e valores patrimoniais do cônjuge ou companheiro ou companheira, dos filhos e de outras pessoas que vivam sob a dependência econômica do declarante, excluídos apenas os objetos e utensílios de uso doméstico.
Inciso 2º, a declaração de bens será anualmente atualizada e na data em que o agente público deixar o exercício do mandato, cargo, emprego ou função. Inciso 3º, será punido com a pena de demissão a bem do serviço público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que se recusar a prestar declaração dos bens dentro do prazo determinado ou que a prestar falsa. Inciso 4º, o declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à Delegacia da Receita Federal na conformidade da legislação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações para suprir a exigência contida no caput e no inciso 2º deste artigo. Lembrando ainda que a lei orgânica desse município, em seu artigo 18º, inciso 4º, no que se refere à instalação da legislatura, disciplina que, artigo 18, na sessão de instalação de cada legislatura, em 1º de janeiro do ano subsequente ao da eleição municipal, independentemente de número, sob a presidência do vereador mais idoso, dentre os presentes, os vereadores prestarão compromisso e tomarão posse. Inciso 4º, o vereador deverá, antes de tomar posse, apresentar detalhada declaração de bens, como condição precípua, e renová-la a cada ano da legislatura. Emenda número 005/2015. Senhores vereadores, consta aqui o espaço para assinatura de todos os vereadores e encerra o ofício. Solicitamos ainda que, no caso de entrega da declaração de imposto de renda de 2019, que seja preenchida uma declaração com as alterações ocorridas em 2020. Antecipamos agradecimentos pela atenção dispensada. Atenciosamente, Alan Roberto Franceschi, diretor. Senhor presidente, essas são as proposições do expediente. Senhores vereadores, neste momento encaminho projetos de lei para as comissões e assessoria jurídica da Casa, encaminho os requerimentos e as indicações para os despachos como requerem, e os demais documentos recebidos encaminham para a direção desta Casa de Leis para os procedimentos regimentais e administrativos. Neste momento em que nos encaminhamos para a ordem do dia, abro inscrição para pronunciamento do interesse público e requeiro ao segundo secretário, vereador João Marcos Martins Moreira, que realize o registro das inscrições. Peço ao vice-presidente da mesa, vereador João Paulo, que faça a leitura das matérias constantes na ordem do dia. Ordem do dia. Em segunda votação. Questão de ordem, senhor presidente. Eu acabei me equivocando aqui e não li as proposições do Legislativo. Posso fazer a leitura? Sim. Peço desculpa aos demais vereadores. Proposições do Legislativo ainda no expediente. Letra A. Projeto de Lei do Legislativo 011/2020, de proposição de João Paulo Baptista dos Santos, cria o Programa Municipal de Doação de Leite Materno, a Semana de Aleitamento Materno e o selo de reconhecimento às empresas incentivadoras desta prática. B. Requerimento 074/2020, de proposição de Deolino Benini Júnior, requer à mesa diretora envio de expediente ao Executivo Municipal e à empresa Norsul, solicitando que seja encaminhado a esta Casa informações referentes às vagas para idosos no transporte urbano no município de Dois Vizinhos, regulamentado pelo Estatuto do Idoso. C. Indicação 192/2020, de proposição de Deolino Benini Júnior, indica ao senhor prefeito municipal que determina ao departamento competente que proceda com serviços de melhoria e cascalhamento na estrada rural da comunidade de São Francisco do Bandeira, entre a esquina do campo até a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. D. Indicação 193/2020, de proposição de João Paulo Baptista dos Santos, indica ao senhor prefeito municipal que determine ao Departamento de Viação e Obras para que se faça adequação, patrolagem e cascalhamento com bica corrida em alguns trechos na estrada que liga desde a encruzilhada que liga a comunidade Volta Grande até a propriedade do senhor Hamilton Bagatini. E. Indicação 194/2020, de proposição de Deolino Benini Júnior, indica ao senhor prefeito municipal que determina ao departamento competente que proceda com as informações
da rua Edoílio Zarro, no bairro Santa Luzia 2, junto à empresa dos Correios. F. Indicação 95/2020 de proposição de Deolino Benini Júnior, indica ao senhor prefeito municipal que determina o departamento competente que proceda com as informações da rua Isaías Zopeleto, antiga rua Emílio Guareschi, no bairro Margarida Galvão, junto à empresa dos Correios. Senhor presidente, senhores vereadores, agora sim, essas foram as matérias do expediente. Ordem do dia. Em segunda votação, projeto de lei 007/2020 altera dispositivos das leis municipais 1416 de 2008 e 1540 de 2009, de acordo com a Lei Federal 9394 de 1996 e 11.497 de 2007 e da outras providências. Senhor presidente, senhores vereadores, esse é um projeto de lei em segunda votação, dispensa-se a leitura do projeto de lei. Só lembrando que esse projeto de lei apresentou uma emenda, já foi aprovado por essa casa. Desse modo, eu coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo 007 de 2020. Aliás, do Executivo 007 de 2020. Requeiro a palavra. Concedido. Queria cumprimentar os vereadores, o senhor prefeito municipal, Raul Camilo Zotão, secretário Thaís Cirnezelo, Patrick Marafão e demais pessoas que estão nos acompanhando. Esse projeto de lei, ele veio para melhorar a descrição para um futuro concurso de professor de educação física e professor de línguas estrangeiras. Ele veio com uma discriminação melhor e que esses profissionais deveriam ter, né, cursos que habilitem eles ao registro ao CREF. E essa foi a proposta, e como esses órgãos, como qualquer outro, CREA, OAB, eles têm essa organização de estar analisando cada profissão, de estar regulamentando. Uma emenda votada aqui derrubou essa exigência do registro do CREF. Então, o projeto de lei, de certa forma, ele perdeu o seu conteúdo, assim, a sua finalidade maior. Então, eu sou favorável ao projeto, mas ele vai ser um projeto que vai gerar, com certeza, questões de impugnação num futuro concurso que o município terá. Porque esses órgãos aí, eles são regulamentados pelo governo federal para que cuide de cada profissão. Então, como é uma área de educação, é uma área que tem que ter um cuidado maior, que estão tratando com as crianças do nosso município. Então, essa exigência, ela seria para melhorar, mas fomos vencidos na semana passada e foi derrubada essa exigência. Então, sou favorável ao projeto, era contra a emenda, mas a emenda já foi derrubada, então, cabe a nós aqui votar o projeto dessa forma aí. Obrigado. Em discussão? Requeiro, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, senhores vereadores e comunidade que nos acompanham, eu aqui endosso as palavras do Sérgio, e a questão desse projeto de lei específico 007/2020, ele altera os dispositivos da lei local, que é a lei dos concursos, que obedece aí a questão dos concursos, e principalmente ela vinha, né, a obedecer uma lei federal 9394, que justamente ela regulamenta a questão da profissão do educador físico. Tá? Então, a emenda proposta nesta casa e que ganhou, ela derrubou a necessidade do profissional estar credenciado, assim, digamos assim, ou filiado ao Conselho Regional de Educação Física. Então, como o Sérgio falou, pode o município, num futuro, num concurso, o próprio Conselho Regional impugnar um possível concurso desses profissionais. É a mesma coisa que eu admitir que nós temos que contratar um farmacêutico sem o credenciamento no CRF ou um médico sem o credenciamento no CRM.
sabe? Então, nós fomos aqui meio contramão a um profissional gabaritado que vem atender as nossas crianças e até os nossos adolescentes, porque educação física também é saúde. Obrigado. Em discussão? Requeiro, senhor presidente. Concedido. Então, primeiramente, boa noite a todos os vereadores. Boas-vindas aí ao vereador Mauri, né? Também cumprimentar aí o senhor prefeito, o secretário Itacir, né, Mezelo, os demais, né, que estão aí, o Marafon, em especial aí o Valdecir Lima, presidente do Republicanos, né, e a todos que estão nessa sessão. Eu quero justificar, até porque a emenda, apesar da emenda já ser discutida e votada, essa emenda ela não foi para descaracterizar o projeto de lei, né? Até porque, entendo eu, e nessa casa, muitos projetos vieram e pouco se foi discutido, né? Quando se foi discutido, já tinha um posicionamento de alguns vereadores, e esse projeto talvez poderia nós pegar mais informações, né, ver a opinião própria e também não só a opinião popular, mas também outros critérios técnicos, jurídicos. E nessa situação entendo eu e defendo que a exigência do CREF para lecionar, para exercer o magistério, não é preciso. Inclusive, dentro de alguns julgados dos tribunais, este profissional já em decisões judiciais desproviu de exercer lá o CREF em magistério. E nessa situação, a gente poderia até discutir, talvez, e se posicionar no sentido de evitar essa exigência. E aí foi proposta essa emenda. Eu creio que lá na frente pode ser que o conselho lá venha discutir, mas eu entendo que nesse momento, com as pessoas, os profissionais querendo dar aula, não precisa. Se for lá para um profissional exercer lá na academia, um personal, né, de educação física, talvez necessite dessa exigência. E não dá para nós assemelhar, até foram citados a questão do advogado, né, ou outros profissionais. Eu vejo que o bacharel em direito, ele exercendo uma função meramente no magistério, ele não precisa da OAB. Ele precisa da OAB só se ele vai advogar. Então, essa é o meu posicionamento. E claro que a Câmara decidiu em aprovar essa emenda, né? Pode ser que dê discussões, e nesse sentido a gente está aqui para discutir os projetos sempre no que couber melhorar. Então, esse é o meu posicionamento, e eu creio que, né, nesse sentido, sou favorável ao projeto. Só para justificar, fui informado agora pela assessoria que nós estamos novamente com o problema de transmissão na rede social. Assim que solucionar, me comunique, por gentileza. Em discussão? Requeiro. Concedido, Adriano. Também boa noite, presidente, vereadores, prefeito Raul, Ovidio Constantino, Aish, Tacir, meu amigo Patrick, Pepo, seu filho, o Iliane, Valdecir, aí, que está conosco também. Né? Boa noite a todos. Quero dizer assim, pessoal, eu vejo a aula, se existe um caráter científico. Eu posso ser engenheiro, entender tudo de concreto, dar aula sobre concreto, ser um doutorado, PhD em concreto e não assinar a obra, não preciso ter conselho. O conselho de engenharia é uma coisa independente de eu ser professor. Tá? Eu posso entender tudo, ser um PhD em algum assunto. A parte científica não tem nada a ver com a parte técnica e prática. Então, é isso que eu entendo, entendeu? Então, já os professores pediram isso para nós, uma reunião, inclusive fizemos uma reunião dos professores, eles pediram que fosse retirado essa parte do conselho. Eu também entendo. Eu acho que qualquer profissional pode se dedicar para uma área científica e para uma área de doutorado, especializações, virar um expert naquele assunto. Se ele vai dar aula, ele vai
transmitir o conhecimento dele, não quer dizer que ele vai praticar aquilo e vai ter que assinar alguma obra ou vai ter que praticar do conselho. Então, essa é a minha opinião e eu acho que vamos aprovar o projeto de lei. Em discussão? Não havendo mais quem queira discutir o projeto de lei 007 de 2020, coloco o mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado em segunda votação por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente. Concedido. Eu gostaria de pedir vistas do projeto 46, porque tem algumas dúvidas ainda sobre as revogações desse projeto. Coloco em votação o pedido de vista do vereador Chicão referente ao projeto de lei 046 de 2020. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. 5-5, voto por atender o pedido de vista do vereador Chicão. Em primeira votação, projeto de lei 046/2020, em regime de urgência. Perdão, esse projeto foi o 47, pedido de vista, 47, perdão. Projeto de lei 047/2020, em regime de urgência, altera a lei 1884 de 2014. Projeto de lei 047/2020, altera a lei 1884 de 2014. A Câmara de Vereadores aprovou e eu, Raul Camilo Isoton, prefeito de Dois Vizinhos, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica alterado o artigo 1º da Lei 1884/2014, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à concessão de direito de uso real de imóveis à empresa Dois Vizinhos Energética Limitada, inscrita no CNPJ sob o número 39.446.127/0000174, estabelecida na Rua Guilherme Gusto, 915, no município de Dois Vizinhos, Paraná, que atua no ramo de geração de energia, deve receber os seguintes benefícios. Artigo 2º. Permanecem inalterados os demais dispositivos da lei. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos, Paraná, aos 23 dias do mês de outubro do ano de 2020, 59º ano de emancipação. Raul Camilo Isoton, prefeito. Justificativa. O projeto de lei 047/2020. Senhor presidente e senhores vereadores, trata-se de projeto de lei que visa alterar dispositivo da Lei 1884/2014, conforme requerimento da empresa em anexo. Assim, solicitamos aos nobres vereadores a apreciação e a aprovação do referido projeto de lei. Dois Vizinhos, 23 de outubro de 2020, atenciosamente, Raul Camilo Isoton, prefeito. Segue o projeto de lei 047/2020, o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer 062, onde o seu relator, vereador Sérgio Luiz Marquesi, manifesta-se favorável. Acompanha o voto favorável do relator os vereadores João Paulo Baptista dos Santos e vereador Ezequias Reim. Ainda o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, parecer 034/2020, onde o seu relator, vereador João Paulo Baptista dos Santos, manifesta-se favorável. Acompanha o voto favorável do relator os vereadores Cledemir Mesomo e João Marcos Martins Moreira. E também o parecer da Comissão de Desenvolvimento Sustentável, parecer 030/2020, onde o relator, vereador João Marcos Martins Moreira, manifesta-se favorável. Acompanha o voto favorável do relator os vereadores Cledemir José Mesomo e Ezequias Reim. É isso, senhor presidente. Coloco em discussão o projeto de lei 047 de 2020. Requer a palavra. Concedido. Esse projeto é uma alteração do projeto 1884 de 2014, são 6 anos. E naquela
momento, a Construnível, que é uma empresa aqui de Santa Catarina, Xanxerê, ela veio aí e se interessou, né, pelo aquele canal que antigamente gerava energia ali embaixo para frente da Rastros d'Água. Então tem um terreno, tem uma escritura que tem um canal que traz a água lá de cima daquela ponte, lá em cima onde vai para trás do cemitério Cidade Sul, e vem seguindo até aqui embaixo, perto da Rastros d'Água. Isso gerava energia já lá atrás. Mas agora, com as PCHs, com essas pequenas usinas aí, a Construnível se interessou e logo começou um projeto ambiental para pedir autorização. Só que, com os vai e vem das leis hoje no Brasil, isso demorou 6 anos. E nesse ano eles conseguiram essa autorização ambiental. E daí a Construnível meio mudou o foco e buscou uns investidores, mas acharam melhor que era melhor uma outra empresa. Então constituíram uma nova empresa que vão trabalhar no mercado depois para pôr os investidores, talvez tenha que investir lá 3, 5 milhões. Então, mas só que essa nova empresa, Dois Vizinhos Energética, é os mesmos sócios da Construnível. Então, eles só estão passando da Construnível para essa Dois Vizinhos Energética, uma empresa constituída, com a finalidade de gerar energia, e eles vão buscar no mercado investidores. E isso, né, o Patrick está aí, ele pode dizer, ele é um dos interessados aí de estar investindo nisso aí. Então, nós só precisamos alterar o CNPJ. O objetivo é o mesmo, o terreno é o mesmo, os prazos são os mesmos, as obrigações de devolução que tem lá no projeto original são os mesmos. Então, a gente alteraria apenas a empresa, o CNPJ. Então, a Comissão de Desenvolvimento, a DDV, ela analisou isso, acho que fizeram, o Itacir está aqui, acho que foi feito 3 reuniões analisando com os empresários, e é um projeto viável, vai gerar uma energia, né, gera divisas para o município num pedaço de terreno que não tem outra utilidade. Não tem outra utilidade. E eu até perguntei para os sócios aí, mas você não acha que é pouca água? Eles falaram que não. No mínimo gera meio quilowatt, desculpe se eu não sei se é essa quantidade, mas por mínimo que tenha, ela vai gerar energia. Então, quando tiver épocas de chuva, vai gerar mais, talvez na seca vai diminuir um pouco, mas não é zero. Sempre vai ter geração de energia. Então, é importante para Dois Vizinhos, para o desenvolvimento, é a palavra da moda agora, que, né, PCH, temos aqui no Jacutinga, aqui, sinalização, que vai ser feita uma PCH um pouco maior, mas é o futuro. Vejo muitas empresas investindo em energia solar, e temos essa energia, essa água que está correndo aqui pelas nossas redondezas, que pode gerar energia também. Então, peço apoio dos demais vereadores, que a gente possa aprovar esse projeto de lei e que a empresa possa dar continuidade a esse investimento. Obrigado. Em discussão? Requeiro, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, quero aqui cumprimentar o prefeito municipal, o nosso secretário Itacir Nezelo, Marafon, Ovídio, as demais pessoas que se fazem presente a essa sessão, e a todo o público que acompanha pelas redes sociais. A aprovação desse projeto aqui, eu estou aqui com a lei 1884 de 2014, né? E agora a gente está propondo aqui alterar o CNPJ, é a razão social. As condições ficam os mesmos, né? Diz o projeto de lei aqui no seu artigo 5º, tá? A responsabilização dos empregos a serem gerados, 20 empregos, né, na fase de topografia, projetos, assim por diante. Na fase de construção, 28 empregos diretos e aproximadamente 150 empregos indiretos. Isso é renda que fica no município. É isso que a gente deve trabalhar nesse sentido. E aqui eu quero fazer uma exaltação aqui ao trabalho do secretário Itacir Nezelo.
O projeto que agora, há minutos atrás, foi requerido o seu reestudo, é um projeto também dessa natureza. Eu tenho acompanhado o trabalho do secretário Itacir Nezelo e sei o quanto ele tem se empenhado a deixar os nossos parques industriais produtivos. Nós alteramos a lei, né, e estudamos a lei junto com a associação comercial, justamente deixando os nossos parques mais produtivos. E as pessoas que vêm e querem investir, não tem que ter a questão aí do amparo 100%, porque fica muito simples. Hoje nós temos a questão aí do nosso parque industrial, o primeiro que saiu, nós temos uns elefantes brancos lá, improdutivos. E a nossa sociedade sofre com isso. Então, que nós possamos ter empresários arrojados, né, e que não venham se beneficiar de muitas leis aqui, e que Dois Vizinhos está saindo na frente. Eu quero exaltar aqui o trabalho do Itacir Nezelo, da Associação Comercial, né, e várias pessoas que estiveram trabalhando nesse sentido. Então, sou favorável a esse tipo de trabalho, e esse projeto de lei aqui, em discussão, o 47, ele visa justamente isso, é o aproveitamento das nossas águas. Né? Não vai gerar lagos ou coisa parecida, sabe? Mas aproveita, vai fazer a geração de ICMS, né? E nós vamos ter aí produtividade em relação à nossa sociedade, a geração de emprego e renda. Obrigado. Em discussão? Raquel. Concedido. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente, estou retornando à Casa de Vereadores, né, depois que o prefeito me convidou para ser o secretário de Agricultura, e então fico muito agradecido aí por poder estar aqui junto com cada um dos nobres vereadores e poder fazer as discussões aí dos nossos projetos. Uma questão assim que eu sempre fui contra essas grandes empresas que detonam tudo aquilo que é possível, né? Expulsam o povo trabalhador, né? Os agricultores, e muitas vezes as famílias ficam desassistidas aí aonde são reassentadas. Eu não tive a oportunidade de conhecer o projeto ainda, por tomar posse hoje, mas eu acredito assim que esse projeto é um projeto viável por não ser agressivo, né? E ele não sendo agressivo, não causando alagamentos, não expulsando a nossa população do nosso município, então tem que ser analisado e votado, porque a Câmara tem esse papel aí de apoiar aí as empresas que vêm até o município. Então, quero votar favorável ao projeto hoje, né? Mas me comprometo aí com os empreendedores para pegar esse projeto aí, olhar ele, né? E se eu ver que ele não for viável ao nosso município, no meu entendimento, também vou fazer os questionamentos aí que acho que cabe a nós. E quero aqui também, Ovídio, até agradecer por você estar na sessão, porque o Ovídio sempre foi uma pessoa assim que nos aconselhou politicamente, né? Ele no Partido dos Trabalhadores aí foi um dos fundadores e fiel, né? O Ovídio nunca trocou de partido nessa história, então eu sempre digo que os mandatários que sentam nessa cadeira aqui do Partido dos Trabalhadores, eles têm a obrigação aí, tem uma história muito bonita aí do partido e exemplo de pessoas como o Ovídio aí, que a gente deve ser respeitado. Desculpa, presidente, por fugir um pouquinho do assunto, mas o Ovídio precisa ouvir isso, né? E eu aqui publicamente quero manifestar isso. Obrigado aí e voto favorável ao projeto. Em discussão? Não havendo mais quem queira discutir o projeto de lei em questão, coloco o mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado em primeira votação por unanimidade. Requerimento 074/2020, súmula. Requer a mesa diretora envio de expediente ao Executivo Municipal e à empresa Norsul, solicitando que seja encaminhado a esta
Casa, informações referentes às vagas para os idosos no transporte urbano no município de Dois Vizinhos, regulamentado pelo Estatuto do Idoso. Senhor Presidente, mesa diretora da Câmara de Vereadores, solicito ao senhor Prefeito Municipal e ao Departamento competente e à empresa Norsul informações referente às vagas para os idosos no transporte urbano do município de Dois Vizinhos, regulamentado pelo Estatuto do Idoso. Letra A. Informações acerca de como disponibiliza-se as vagas destinadas às pessoas idosas, se ocorrem através de cadastro específico ou somente com a apresentação de documento pessoal. Justificativa. As reivindicações se faz necessária, considerando que estas informações são importantes para esclarecimentos e conhecimento de toda a população do vizinhança. De tal modo, pensando nas necessidades dos munícipes, se fazem necessárias as informações indicadas. Plenário da Câmara de Vereadores, em 6 de novembro de 2020, Deolino Benini Júnior, vereador proponente. Coloco em discussão o requerimento 074 de 2020. Requeiro, senhor presidente. Concedido. Então, eu peço o voto favorável a esse requerimento. A gente aí, nesta caminhada aí agora, acaba até sendo questionado por algumas pessoas, né, e com certeza alguns munícipes de Dois Vizinhos que possuem esse direito em relação até o que determina o Estatuto do Idoso, e até essas reclamações nos questionam muito, né, o que o município está fazendo, talvez cadastrando alguns idosos que têm, né, esses requisitos legais, para que a empresa possa respeitar o que é previsto em lei. E algumas informações chegaram até nós, que cabe aqui um pedido de informação, talvez perante aí a Secretaria de Assistência Social, né, fazer esse trabalho, e o município também regulamentar, porque até existe uma lei aqui que foi questionada, a questão das concessões do transporte público urbano, e nesse sentido, esta casa aqui é competente para questionar como que está esse serviço. Então, peço o voto favorável a todos os vereadores, que possa vir essas informações tanto da empresa, né, concessionária aí do transporte público, quanto do município. E aproveitando, senhor presidente, pedir a inscrição do uso da tribuna. Em discussão? Requeiro a palavra. Concedido. Eu tenho andado também por aí e nunca uma pessoa me reclamou que não tivesse sido atendida, né? Mas sou favorável ao requerimento. Agora, eu queria dizer que nós, população, vereadores, prefeito, empresários, nós precisamos se preocupar com esse transporte público. O município tem tentado fazer, já acho que por 2 vezes, a licitação para habilitar, se essa empresa quer se habilitar legalmente, porque não houve uma concessão legal. Lá atrás se contratou o Dalmolin pelos meios da época, e o Tribunal de Contas acha que tem que fazer uma concorrência, ver se é essa empresa ou outra. Mas o que a gente escuta dos empresários é a dificuldade da sustentação. Até às vezes eu vejo alguém pedindo para fazer um outro roteiro, e eu tenho acompanhado com o seu Dalmolin, é uma dificuldade enorme de se sustentar essa empresa. Então, é uma preocupação futura aí, porque nós temos muitos estudantes da universidade, da própria empresa BRF, que usa muito esse transporte. Então, o requerimento aí a gente é favorável para saber se tem de alguma forma não está cumprindo a lei, mas eu alerto aos senhores da preocupação do futuro do transporte público em Dois Vizinhos. Era isso, obrigado. Em discussão? Requeiro, senhor presidente. Concedido. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanham, essa questão aí que o Sérgio levantou, essa necessidade do transporte público mais eficiente, mais eficaz,
e podendo abranger mais linhas, né, indo mais longe, até existe muita reclamação de muitos usuários que a empresa hoje que tem a concessão, ela demora, né, claro que tem seus cálculos a fazer, né, e nós aprovamos nessa casa aqui e gerou a lei 2.418/2020, está aqui. Essa lei faz uma readequação, né, da mobilidade urbana, tá? Inclusive atendendo a Lei Federal 13.640 de 2018. Então, a questão se nós teremos empresas vindo se credenciar, né, para explorar, entre aspas, aqui, a questão do transporte urbano de passageiros em Dois Vizinhos. É sabido que tem a questão aí do Estatuto do Idoso, tem a questão das crianças, tem uma certa faixa de idade que não paga passagem. As empresas têm um custo. E se não tiver demanda, as empresas não querem, né? O investimento privado é isso mesmo. Se não tiver viabilidade, eles não vêm para a concorrência. Então, mas que nós possamos fazer com que se viabilize ou que se torne viável aí a questão do transporte urbano de Dois Vizinhos. O usuário tem que ser bem atendido? Tem que ser bem atendido. Tá? Mas o empresário não coloca os seus investimentos em algo que não lhe dá retorno que ele se propõe a ter. Então, que nós paciência, e que nós possamos ter aí Dois Vizinhos com um melhor transporte urbano também. Claro, e a empresa que está aí está fazendo o que pode. Obrigado. Em discussão? Requeiro. Concedido. Senhor presidente, vereador proponente ao requerimento, só a título de informação, hoje eu busquei a pauta aqui da sessão e conversei com algumas pessoas, só a título de informação, e quando solicitado a empresa está atendendo só para esclarecimento. Sou favorável também ao requerimento, mas assim, segundo as informações aí, está sendo disponibilizado aí de acordo com a solicitação. E os serviços públicos, eu acredito assim que precisa ser bem discutido aqui, né? A gente tem uma deficiência muito grande aí com relação a correios, principalmente aí aos bairros novos, né? A maioria dos bairros novos, o correio tem a dificuldade de oferecer os serviços, e também a questão do transporte público. E cito como exemplo o loteamento Bem Morar, onde eu resido, né? Tem pessoas ali que fazem mais de 1.000 metros ali até o ponto de ônibus, né? E a dificuldade, a empresa sempre reclama por não ter a pavimentação asfáltica, que dificulta aí para ter esse transporte, né? Então, é uma questão assim, que precisa ser bem discutida e precisa ser melhorado, sim, né? Muito obrigado e sou favorável ao requerimento. Em discussão? Requeiro. Concedido, Adriano. Também eu acho pertinente o requerimento do vereador, até porque eu escutei de uma pessoa também que não estava conseguindo se deslocar só pagando. Até falei um dia na tribuna, que era uma pessoa idosa que não estava conseguindo se transportar com preço, né, sendo idoso e tendo o transporte gratuito. Mas também na mesma linha, que era só assim para pincelar, teve alguns problemas de IPTU também, não sei se isso foi resolvido. Algumas pessoas reclamaram que acima de pessoas idosas também não estavam recebendo o carnê de IPTU, já tinham entrado com processo de isenção, e também algumas pessoas receberam. Isso eu recebi de algumas pessoas a mais. Mas também acho que o transporte tem que, como falou o vereador que me antecedeu, aí tem que pensar em novas rotas. Eu vejo, né, a Vila Rural também está se pedindo transporte urbano. Tivemos uma reunião lá na UTFPR que foi nos solicitado mais horários na UTFPR. Estão tendo problemas com horário na UTFPR. Acho que o bairro Bem Morar, que nem falou, Nossa Senhora da Salete ali também já reclamaram. Então temos que pensar em novas rotas, sentar com a empresa que administra e vermos aí como é que podemos melhorar o transporte também da cidade. Obrigado. Em discussão? Não havendo mais quem queira discutir o requerimento 074 de 2020, coloco o mesmo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.
Aprovado em única votação por unanimidade. Questão de ordem, senhor presidente, eu requeiro a palavra na tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, essas foram as matérias da ordem do dia. Conforme a ordem das... Questão de ordem, senhor presidente, requeiro a tribuna também. Conforme a ordem das inscrições, solicito ao vereador Benini que se dirija à tribuna para seu pronunciamento. Senhor presidente, eu peço permissão aqui Sim, de falar entendido. aqui, né? Então, senhor presidente e demais vereadores, quero usar a tribuna, iniciando aqui, sobre falar das minhas indicações, a 192, 194, 195. 192 eu pedi aí ao Executivo, em relação a algumas melhorias ao cascalhamento aí da estrada rural, ali do São Francisco do Bandeira, né? Em relação a alguns trechos, inclusive, do campo ali até a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Estive passando ali, está bem precário ali, que possa o Executivo aí dar um pouco de atenção e, com certeza, talvez passar uma máquina ali, um rolo. Eu creio que vai ser útil aí à população. E os dois indicações 194 e 195, que é as informações aí do número das casas e da rua junto aos Correios. Talvez alguém aí do Executivo possa nos esclarecer, né, como está sendo feito esse encaminhamento, até para o pessoal lá ter acesso aos Correios, e os Correios informam que, depende do município, está informando corretamente. Eu quero usar essa tribuna, um dos motivos maiores, e está aqui o senhor prefeito municipal, já agradeci a presença dele, o que está a população que usa a saúde pública está nos cobrando muito o serviço de fisioterapia. Então, a gente sabe que o município tem muita demanda quanto a atendimento, atendimento médico, quanto aos ortopedistas. Muitas pessoas, a gente sabe que o nosso município é um município que tem e desencadeia muita doença ortopédica, tem em razão das empresas de produção, de fábrica. E hoje a gente sabe que teve aí um período de pandemia, mas eu peço aqui ao senhor prefeito que, apesar de estar em fim de mandato, que, né, as contas públicas têm que ser analisadas até para essa transmissão aí para o próximo prefeito, mas que, né, veja com o secretário de saúde a possibilidade de atender esse pessoal. Né? E é inadmissível que a pandemia venha a ser motivo, né? A gente sabe que o município teve crítico, mas está se retomando muitas coisas aqui, e a gente não pode colocar a culpa na pandemia para deixar esse serviço essencial, que é os fisioterapias, as pessoas que necessitam na mão. Então, peço aqui o senhor prefeito, o líder do prefeito e o secretário que possa talvez olhar esse ponto. E eu quero concluir aqui, desejar a todos os nossos colegas, vereadores que estão concorrendo e também os demais, que no próximo pleito aí esteja sucesso, né? Temos aqui... Suas considerações, vereador. A questão de parte política já foi esclarecido que não podemos manifestar. Sim, só desejando boa sorte e, querendo ou não, que o município ganhe. Precisamos que o novo prefeito, novos vereadores, possam trabalhar para o município. Seria isso, uma boa noite. Conforme a ordem das inscrições, solicito ao vereador Mauri que se dirija à tribuna para seu pronunciamento. Senhor presidente, nobres pares, eu também quero pedir licença para falar sentado e falar daqui do local onde estou. Então, assim, eu retorno a esta casa
E assim, na convicção, prefeito Raul, do papel cumprido na Secretaria de Agricultura, né? Eu deixei uma revista para que cada nobre vereador possa fazer a utilização da leitura no momento que se acha apropriado, e podemos comemorar, prefeito Raul, um grande trabalho na Secretaria de Agricultura. Quero te agradecer pela confiança, quero agradecer aos secretários, quero agradecer a todas aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, contribuíram com o nosso trabalho na Secretaria de Agricultura. O Conselho de Meio Ambiente, na pessoa do Dalmo, foi muito atuante. Discutimos, implantamos, e está no Ministério Público hoje o plano de arborização. Vocês percebem que mudou a cidade aí com a questão da arborização, porque são árvores nativas, de boa qualidade, e isso consta tudo no plano de arborização feita por profissional. Na Secretaria da Agricultura, a única pessoa nomeada foi o Ciro, que foi o responsável pelo plano de arborização, e essa pessoa fez um trabalho técnico. Não nomeamos nenhuma pessoa política, porque no nosso entendimento, uma pessoa técnica custaria muito mais barata do que a gente, de repente, licitar para fazer o plano de arborização. Então, saiu barato para o município e muito bem feito, muito bem discutido. Então, quero aí agradecer ao prefeito aí pela liberdade aí que nos deixou trabalhar aí de forma tranquila. E também ao Edson Ribeiro, que é o presidente do Conselho de Agricultura, que também trouxe as discussões aí para a secretaria, e todos os assuntos, todos os projetos foram discutidos. Até, prefeito, quero aqui salientar que eu ouvi em alguns debates algumas pessoas dizendo o seguinte: o município de Dois Vinhos cobra até para levar uma carga de cascalho. Na verdade, existe um programa Caminhos Sustentáveis, que foi aprovado por essa Casa de Leis, e todos vocês conhecem da lei, né? Então, essa pessoa ou não conhece o projeto, né, ou não respeita aí quem aprovou aí, e o projeto foi administrado, o programa administrado dentro da lei. Porque carga de cascalho se cobra aquilo, o Juarez sabe disso, usufruiu dos serviços, da porteira para dentro. O que é serviço público foi feito de acordo com as condições aí do município, só a título de esclarecimento. Também quero fazer um agradecimento aí a todos os servidores, em especial aos da Secretaria da Agricultura, porque nós tivemos um intenso trabalho, e esse trabalho foi um trabalho assim de respeito de cada servidor público, né? O Chicão foi o nosso servidor por mais de um ano, né, Chicão? E nunca eu te pedi para você favorecer desse partido ou daquele. Faz aquilo que é a tua responsabilidade. A pessoa vem ali, recolhe a taxinha, de acordo com o programa, tudo estabelecido, e vai lá e executa o serviço. Foi assim que foi feito. E olha, Chicão, você foi um grande profissional, porque você também, em nenhum momento, você pediu para interferir sobre aquilo que não estivesse escrito na lei. Então, quero te agradecer quanto servidor público. O nosso PIB, prefeito Raul, do município, nos coloca em primeiro lugar na produção agropecuária. E coloca em primeiro lugar com mais de R$1 bilhão, porque o nosso agricultor é muito trabalhador. Somos o 7º, Juarez, na produção do estado do Paraná. O município contribuiu com isso? Também contribuiu. Mas os grandes responsáveis foram os produtores rurais. Há de se considerar que a avicultura representa 72% do nosso PIB local. E há também uma preocupação, né? Que tal se daqui a pouco dá uma crise na avicultura, daqui a pouco fecha um abatedouro aí do tamanho da BRF, né? E pode ter o problema aí de desemprego e talvez até uma crise. Então, temos assim que incentivar, tem que dar as condições aos nossos produtores, e também aí temos que defender essa grande empresa, porque é uma das unidades aí que mais gera riqueza para o nosso município. Então, a gente, senhor presidente, sai satisfeito da secretaria,
Agradeço aí todos os projetos que nós mandamos para cá, a sua contribuição também para a Secretaria da Agricultura, como os demais vereadores, foram muito importantes. Muito obrigado. Obrigado, vereador Mauri. Solicito ao vereador Nino seu pronunciamento. Peço também para fazer meu pronunciamento aqui da cadeira. Senhor. Atendido, vereador. Então, senhor presidente, nobres vereadores, público nos acompanha, boa noite. Quero cumprimentar especialmente o prefeito Raul, que está presente essa noite, o Ovídio, aí, que é nosso companheiro aí de longa data do Partido dos Trabalhadores, aí, que está presente. E também aí, cumprimentar o Mauri, aí, desejar boa sorte nessa retomada aqui na Câmara de Vereadores e parabenizar esse tempo aí que você esteve à frente da Secretaria de Agricultura, sempre atendendo aí os anseios da população. Tivemos grandes projetos discutidos nesta casa, como aí o programa Horas Máquinas, o programa aí de controle populacional de cães e gatos, muitas vezes o plano de arborização e diversas outras questões aí da nossa Secretaria de Agricultura. E sempre esteve disposto, aberto, aí, acredito que todos os vereadores, quando procuraram você, sempre tiveram a oportunidade de esclarecer, da sugestão, e para a gente sempre melhorar esse processo. Então, muito obrigado aí, e estamos juntos aí nessa luta aí de vários anos aí do nosso partido. E então, hoje, só usar a tribuna aqui para a gente falar que estamos aí na reta final da nossa campanha. A gente percebe aí que a democracia cada vez mais vem sendo consolidada no nosso município. Temos 5 candidatos aí, cada um expõe as suas ideias, os seus anseios, aquilo que não concorda, aquilo que discorda, e de uma certa forma a gente percebe que isso é bom, porque tira um pouco assim também daquela visão só de dois lados, que ninguém pode ter o seu anseio, mas dizer que todo mundo pode contribuir da sua forma, até a pessoa mais simples, até a pessoa que tem o mais alto grau de estudo. Então, só a gente devemos cuidar aí nos últimos dias também, vem surgindo muitas fake news, muitas mentiras, muita difamação, muita calúnia, e dois vizinhos, o nosso tempo já não permite mais esse tipo de coisa aqui. A gente tem que apresentar propostas, mostrar quem tem história, quem tem a ficha limpa no nosso município, até isso que as pessoas devem observar, não ficar aí atrás de fake news aí para tentar atingir um ou outro. Então, que a população nessa semana aí possa decidir o seu voto olhando na história da pessoa, no currículo e nas propostas. Fazer que a gente, nos próximos 4 anos, aí, nós possamos avançar em tantas áreas que a gente precisa. A gente vê muitas pessoas falando em UTI e outras coisas, é necessário no nosso município. E, então, que a gente possa aí estar junto aí, novamente, construindo um caminho, um município cada vez melhor aí para a nossa população. Então, desde já aí, então, agradecer aí todos aí que colocaram o nome à disposição nesse pleito eleitoral. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Nino. Senhor presidente, questão de ordem, por gentileza. Concedido. Se for entendimento de todos os vereadores, fazer um ofício de pesar, né, ao falecido Jamil Leal, né, pessoa que dispensa comentários, pode ser em nome de todos os vereadores, e também do seu Armando Nicolodi, né, companheiro de futebol aí, de família tradicional, né. Então, que a mesa diretora faça um ofício de pesar para essas duas famílias, se for entendimento de todos. Obrigado. Anotado, vereador. Encerro esta sessão ordinária e convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, que ocorrerá no dia 16 de novembro, às 19h30. Obrigado e uma boa noite a todos.